Hospitais universitários terão 95 milhões de reais para reformas. Anastasia encaminha à Assembleia Legislativa projeto de lei de reforma administrativa. Pessoas incluídas nos programas de proteção a vítimas e testemunhas terão atendimento sigiloso no SUS. Anastasia fala sobre empreendimentos atraídos para o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Na realidade, é um empreendimento que se pretende construir próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com uma proposta que ainda é inédita no Brasil. A população brasileira ultrapassa a marca de 200 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E veja ainda, Belo Horizonte, onde tem a segunda menor taxa de desemprego entre as regiões metropolitanas. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Hospitais universitários federais receberão mais de 95 milhões de reais para obras, reformas e ampliações das unidades. Os recursos, que contemplaram 21 unidades, fazem parte do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e executado em parceria pelos Ministérios da Educação e Saúde. O montante de 44 milhões e 800 mil reais já foi liberado pela estatal. O restante estará disponível após publicação de portaria do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União. E o governador Antônio Anastasia encaminhou nesta quarta-feira projetos de lei que propõem alterações nas leis delegadas número 174 e 175 de 2007 e leis delegadas número 179 e 180 de 2011, promovendo a extinção, a fusão e o redimensionamento a partir de 1º de janeiro de 2014 de secretarias estaduais. O governador Antônio Anastasia encaminhou projetos de lei que propõem a extinção, fusão e o redimensionamento de secretarias estaduais e de órgãos do governo. Serão extintos 52 cargos de alto escalão da administração direta, além de cargos de vice-presidentes e vice-diretores de 22 entidades. O número de secretarias vai passar de 23 para 17. As mudanças passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2014 e fazem parte de um conjunto de medidas administrativas e de racionalização da máquina pública, que vai gerar uma economia de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Protocolos de intenções assinado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Saúde irá promover o acesso seguro de pessoas incluídas nos programas de proteção e vítimas e testemunhas ameaçadas no Sistema Único de Saúde. Na prática, a medida assegura que pessoas incluídas nesses programas sejam atendidas com total sigilo no SUS. As vítimas e testemunhas serão atendidas por uma equipe multidisciplinar formada por advogado, assistente social e psicólogo. Hoje, cerca de 700 pessoas em todo o Brasil se encontram no programa. A partir de outubro, os smartphones fabricados no Brasil e beneficiados com desoneração fiscal de PIS/COFINS deverão conter um pacote com pelo menos 5 aplicativos nacionais. Esse número terá de aumentar gradualmente até chegar a 50 aplicativos em dezembro de 2014, de acordo com a norma do Ministério das Comunicações. Os aplicativos deverão ser disponibilizados em língua portuguesa e ter indicação livre. E na palavra do governador desta semana, Antônio Anastasia fala sobre empreendimentos atraídos para o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos aí diante de algo que é muito especial na economia brasileira. A ideia do Fashion City aqui na região do vetor norte, da região metropolitana de Belo Horizonte, é muito inovadora. Na realidade, é um empreendimento que se pretende construir próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com uma proposta que ainda é inédita no Brasil. A pessoa chega no aeroporto, visita esse grande centro comercial de atacado e varejo, faz as suas compras, volta ao aeroporto e vai embora, mas deixa aqui recursos expressivos dessas aquisições. É um conceito novo, baseado fundamentalmente na boa posição logística de Minas Gerais e do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Portanto, é um investimento expressivo, são mais de 140 milhões de reais alocados, serão 1.500 empregos diretos, mais de 5 mil empregos indiretos e a potencialidade de gerar, de fato, uma grande riqueza. Aliás, dando continuidade à tradição mineira, especialmente os atacadistas, que já são tão consolidados no Triângulo Mineiro e agora também estarão presentes no vetor norte da nossa região metropolitana.
Nós conseguimos um tratamento tributário diferenciado para as empresas que ali se instalarem, foram concedidos financiamentos por parte do BDMG e, em parceria com o SEBRAE, a qualificação necessária aos futuros empregados desse centro que se localiza na cidade de Pedro Leopoldo. Na realidade, o governo de Minas tem um conjunto de medidas para sempre estimular a ação governamental na atração de investimentos e criação de empregos, que é uma das principais prioridades de nosso governo. Essa figura da aerotrópole é algo muito interessante e nós temos um critério também singular em Minas, porque somos a única grande cidade brasileira na região Centro-Sul que tem no seu aeroporto, ao seu redor, nas suas redondezas, uma área imensa de quase 700 quilômetros quadrados, exatamente para a construção de grandes unidades industriais, unidades comerciais e de turismo. Eu posso citar que nesse vetor norte já está se instalando a SIX, que é a primeira empresa sul-americana de microcondutores, que é muito importante. Essa figura do Fashion City é isso. E, ao mesmo tempo, estamos atraindo para cá empreendimentos que têm esse perfil econômico, que possam, de fato, agregar valor aos produtos mineiros, diversificar a nossa pauta econômica e, fundamentalmente, usar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins como uma cidade vinculada ao aeroporto. Como nós não temos um porto marítimo, já que Minas Gerais é um estado que não é banhado pelo mar, nós temos de compensar essa deficiência com um grande aeroporto economicamente âncora, como é o caso do Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins. A intenção de retornar ao Brasil é de 95,7% entre os visitantes internacionais. Os serviços bem avaliados são a hospitalidade, com 97,7%, a gastronomia, com 95,5% e a hospedagem, com 93,2%. O país recebeu um número recorde de turistas estrangeiros no ano passado. Mais de 5 milhões de estrangeiros visitou o Brasil em 2012. Entre os estrangeiros que mais visitaram o país são a Argentina, seguidos os Estados Unidos, Alemanha, além de outros países da Europa e América do Norte. A maioria dos estrangeiros vem a lazer. E agora é hora de falar de previsão do tempo para esta sexta-feira. Uma grande massa de ar seco atua no sudeste, a formação de nevoeiro no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, e de geada na Serra da Mantiqueira. O sol predomina em toda a região e não há previsão de chuva. Faz frio de manhã e à tarde esquenta. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Coromandel, mínima de 12, máxima de 28 graus. Em Patos de Minas, mínima de 9, máxima de 29. E em Vazante, mínima de 13, máxima de 25 graus. O Brasil tem uma população estimada em 201.032.714 habitantes, de acordo com o IBGE. O dado referente a 1º de julho deste ano foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo o IBGE, o Brasil tem 7.085.828 habitantes a mais que o registrado em 1º de julho de 2012, quando a população era de 193.946.886 habitantes. E a pesquisa de emprego e desemprego referente ao mês de julho de 2013, divulgada nesta última quarta-feira pela Secretaria de Estado e Emprego, apontou pequeno acréscimo na taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte em relação ao mês anterior. A região metropolitana de Belo Horizonte tem a segunda menor taxa de desemprego entre as 7 regiões metropolitanas pesquisadas, ficando atrás somente de Porto Alegre, que apresentou taxa de 6,7%. A pesquisa de emprego e desemprego referente ao mês de julho de 2013, divulgada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, Fundação João Pinheiro, DIEESE e Fundação SEAD, apontou pequeno aumento na taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte em relação ao mês anterior, ao passar de 6,7% para 7,1% da população economicamente ativa. Na média nacional, a taxa ficou em 10,9%. Entre junho e julho de 2013, houve um aumento de 16 mil ocupados, o que resultou num total estimado de 2.300.000 trabalhadores na região metropolitana.
A pesquisa também apontou que entre junho de 2012 e junho de 2013, o rendimento real médio dos ocupados aumentou 12,3%, passando de R$ 1.439 para R$ 1.616. Na avaliação mensal, o número de trabalhadores aumentou 2,8% na construção e 3,8% na indústria de transformação. E manteve-se estável na área de serviços, com 0,2%. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite.